Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou Arthur Petri. Na mesa e operação desse programa está o Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri. Tudo beleza? Tudo beleza. Avisos de hoje. Quem quiser mandar mensagem, que interagir no programa, vocês podem mandar no grupo do Telegram do A Deriva, no grupo onde os assinantes mandam mensagem. Você entra lá, Saco Cheio TV, assina a plataforma para ter acesso a podcasts, programas exclusivos, bons demais para o YouTube. E você também tem acesso ao Telegram para poder interagir aqui com a gente e mandar pergunta pro convidado que a gente vai tocar no final do programa. Isso, mandem perguntas em áudio, né? Isso, a gente... É bem mais legal. Nossa prioridade são perguntas em áudio e são as perguntas do Telegram. As perguntas do YouTube a gente deixa para depois. Boa, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Sérgio Lopes, produtor audiovisual e ativista, é isso? Eu passei a me denominar ativista depois que eu comecei a produzir documentários com foco em sustentabilidade e isso vem transformando aí a minha vida, né? Está lançando esse livro que lançou esse mês aqui, né? O que é a cultura do desperdício? Se não interromper, é a gente que acaba. Bota na tela aqui. Esse livro lançou esse mês, né? Foi agora em junho, num evento lá no Instituto Europeu de Design. Que isso aqui é baseado num documentário que tem o mesmo nome, né? Exatamente. A gente produziu em 2017 um documentário chamado Cultura do Desperdício e a gente, para não desperdiçar todo o material que foi produzido e que não coube no documentário, a gente transformou isso num livro com formatação do Marcelo de Cândido de Mello, que é o próprio roteirista do documentário, e tem um monte de coisa aí que não foi para o documentário e que você passa a ter o acesso a essa informação em profundidade. Né? O que é a cultura do desperdício? A cultura do desperdício é uma coisa muito séria, é o que a gente vive, né? Que eu diria que ela começou mesmo forte depois do pós-guerra, que a indústria começou a produzir, né? Uma indústria poderosa, né? Que estava com capacidade de produção alta, o mundo querendo respirar novos ares, então aí surgiu torradeira, ar-condicionado, liquidificador, carro novo, modelos novos, e a gente passou a se acostumar a querer o último modelo de tudo, né? Então você passa a ter um telefone bom, mas aí você vê uma propaganda que te diz que tem um telefone um pouco melhor e você quer, então você passa a consumir não porque você precisa, mas porque você deseja, né? E a partir daí você consome mais do que você deveria e acaba desperdiçando. E qual é o impacto disso para nossa vida? A gente sente já ou isso é a longo prazo só que a gente vai sacar o que está acontecendo? Puxa, isso é o que mais me interessa nesse assunto, viu? Porque assim, a gente está vendo todo dia que a qualidade de vida vai diminuindo. As ruas estão sujas, os rios estão sujos, o mar está sujo. E você vai ver, está sujo de quê? Né? Está sujo de desperdício, de papel que não foi reciclado, de lata, de garrafa que não foi reciclada. E isso está diminuindo a qualidade de vida no planeta, o ar está ficando ruim, porque a gente desperdiça, porque a gente não sabe reaproveitar aquilo que a gente consome. Mas tem o que fazer? Tem muito o que fazer. Eu acho que a primeira coisa é mudar essa cultura. É você parar de consumir porque gosta de consumir, começar a olhar no que você é e não no que você tem. E quando você passa a viver em cima do que você é e não em cima do que você tem, você começa a ver o que é relevante para a tua vida e aí você começa a produzir menos. E não quer dizer assim, tem toda uma falácia, eu acho, né, de que mas a indústria precisa produzir muito para gerar emprego e tudo isso. De fato, mas precisa produzir o que o ser humano precisa e não o que o ser humano quer consumir, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Mas a capacidade do ser humano de produzir não acompanhou a capacidade dele de entender o que ele estava fazendo? É isso? Porque a gente conseguiu evoluir tanto a tecnologia e consegue produzir várias coisas, mas a gente não sacou que isso ia ser um problema em algum momento. Olha, nesse livro tem um conceito que eu acho muito legal, que um dos entrevistados fala, que é o seguinte, né? Na natureza, por exemplo, não tem desperdício, tá certo? Você olha para o céu, tem milhões, bilhões, trilhões de estrelas e você não acha que tem um desperdício de estrela. A mesma coisa na floresta amazônica, você tem folhas, né? Enfim, e não é um desperdício de natureza, porque tudo tem uma função, tudo tem uma necessidade de existir que se completa de alguma maneira. Aí o ser humano introduziu o conceito do desperdício.
a olhar para a natureza e dizer, poxa, isso aqui podia ser diferente, eu posso fazer isso melhor, mais rápido, mais barato. E aí começa a produzir coisas em grande escala que não tem uma função de verdade, uma necessidade de verdade, né? Se você olhar os produtos que são ofertados para a gente todos os dias, você fala, nossa, 80% do que me oferece eu não preciso. No entanto, eu compro. Né? Mas aí o problema é eu comprar e consumir aquele negócio, ou é na hora de descartar aquele objeto que está o problema? Eu acho que são os dois, viu? Quando você compra mais do que você precisa, você já gera um desperdício no teu armário, na tua gaveta, de ter coisas que você não usa ou usa muito pouco, né? Agora, tem um problema mais grave, que é o descarte, né? Como que você se desfaz daquilo que você adquiriu, ou da embalagem daquilo que você adquiriu, que você não tem a consciência de que, como todo mundo fala, já é um clichê, né? Mas o problema é que os clichês, a gente normaliza e depois esquece que não existe o planeta B, né? Tudo que você joga fora, você joga aqui dentro, né? Então, quando você começa a descartar sem saber o que você está fazendo, sem ter uma consciência do que você está fazendo, você está entupindo alguma coisa de lixo, né? E isso é um grande problema. E para onde que vai, por exemplo, jogo fora lá, dá um exemplo de algum, qual é o principal vilão, por exemplo, de descarte que não tem o que fazer, que vai pro lixão? A gente tem uma tabelinha aí no livro, assim, o principal problema são os alimentos, o chamado lixo úmido, né, que é 50 e tanto %, né? Quando você fala assim, puxa, alumínio é uma coisa que dá para reciclar bastante e tal, mas eu acho que metal é alguma coisa tipo 2% do desperdício que acontece. Agora, 56%, se não me engano, alimento, coisas que não deviam ir parar no lixo e que você acaba jogando porque não sabe separar, e você vai misturando tudo e tal. E aí tem um outro grande problema, que é o seguinte: hoje já existe o conceito, né, desde 2014, acho, a lei que obriga que todo lixo vá para o aterro sanitário, que é um lugar preparado tecnicamente para receber o lixo, ele não tem cheiro, você pode aproveitar o gás metano que aquilo gera para produzir energia, enfim, tem toda uma característica ambientalmente sadia. Mas, na verdade, o que existe muito é o tal do lixão, que é um terreno abandonado, que as pessoas vão lá e começam a jogar coisa, daqui a pouco você vai ver, é um alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires de entulho, de lixo, e isso gera doença, gera poluição, gera pessoas que estão precisando se virar, indo buscar comida, indo buscar algum objeto para vender, metal e tal. Então isso gera doença, isso gera, enfim, é um ciclo muito ruim. Então, se a gente conseguisse, primeiro, conscientizar os governantes, assim, da importância de você ter aterro sanitário e não lixão nos municípios, nas cidades, enfim, isso já é um bom caminho. Mas a tal história, você ter um aterro sanitário, um lixão, não gera voto, né? Então, as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Mas, então, o que eu estou percebendo é que são duas coisas diferentes. Uma é o descarte de objetos e, sei lá, tecido, sei lá, que não tem muito o que fazer e vai para lugares impróprios, e o desperdício de comida, que aí é outra questão. Essa comida podia estar indo para alguém. Essa é a questão sobre o desperdício de comida. O desperdício de comida é o mais cruel que tem, porque quando você fala, eu desperdicei um sapato velho e tal, tudo bem, ele podia servir para alguém, o couro podia ser reaproveitado para alguma coisa, mas o dano parece relativamente pequeno. Quando você fala, eu joguei fora um prato de comida, e você andando em qualquer rua de São Paulo hoje, você está vendo gente no chão pedindo comida, enfim, passando fome. Então, assim, aí é um desperdício cruel. E o que acontece é isso, por exemplo, as pessoas, em geral, elas planejam mal sua compra. Então, você olha a tua geladeira, sempre tem alguma coisa lá que você fala, isso aqui passou, eu vou jogar fora. Né? Então, isso é uma falta de planejamento. Mas se você pegar a cadeia de produção de alimento de trás para frente, né? Então você tem a tua geladeira, desperdiça, mas o lugar onde você compra, seja o supermercado, a quitanda, o que for, também desperdiça. Porque quando está feinha, a pessoa não quer mais, então joga fora. Às vezes a embalagem que é acondicionado estraga o produto. Aí você vai no transporte mesmo, né, da produção agrícola, da fazenda, até chegar nos entrepostos, no supermercado.
Esse transporte tem uma perda grande porque é mal acondicionado, vem tudo empilhado para trazer mais coisa e acaba estragando coisas. E na própria plantação tem desperdício de semente, que é mal acondicionada, tem desperdício às vezes de técnica de plantio, técnica de colheita. Muita coisa vai se perdendo ao longo do processo. Estima-se que o volume de produção hoje em dólar de alimentos é alguma coisa em termos de 8 trilhões de dólares no Brasil. Então, assim, 30% disso se perde. Então, nós estamos falando que a gente joga 2,4 trilhões de dólares de comida fora por ano. Então, a gente não está jogando só comida, a gente está jogando dinheiro fora. É interessante porque eu imagino que, já que as empresas visam o lucro, eu imagino que elas iam fazer de tudo para minimizar isso. Por que isso acontece? Por que tanto prejuízo, tanto dinheiro jogado fora? É um problema de mindset, né? Porque, assim, volta para aquela coisa do volume de produção, né? Se a gente conseguisse não desperdiçar esse 30%, as empresas acabariam tendo um pouco menos de vendas, porque o que se perde elas têm que repor de alguma maneira. Né? Não estou dizendo que existe um pensamento maquiavélico de que deixa estragar porque a gente produz mais para compensar. Mas é um fato isso. Né? Então, se a gente tivesse essa preocupação de não desperdiçar alimento, imagina, 30% do que se produz de alimento no Brasil dá para alimentar todo mundo que está passando fome. Né? Mas aí que tá, como é que essa comida chegaria nas pessoas que estão passando fome? Então, aí volta para uma das origens desse documentário que virou um livro. Esse projeto começou, posso dar um passinho atrás e contar a história? Claro. Por conta da nossa produtora trabalhar muito essas questões das múltiplas plataformas, em 2015 ia ter a Expo Milão, que é o correspondente dessa Expo Dubai que está tendo agora, e o tema era alimentar o planeta energia para a vida. E a nossa produtora foi contratada para fazer o que eles chamam da integração das plataformas de mídia. Porque tinha um video wall de 52 metros de comprimento, tinha bancadas interativas, tinha games, tudo em relação à questão do agronegócio brasileiro. E a gente foi lá para fazer a integração da linguagem visual dessas plataformas. E o tema era alimentar o planeta energia para a vida, e eu fiquei lá 15 dias passeando pela feira. Então você tinha desde a alta tecnologia israelense para o agronegócio até a comida social do Vaticano, o pessoal do Slow Food. Então todos eles passavam por essa questão do desperdício de alimento, e isso me impactou muito. Mas o que são essas três coisas que tu falou? Eu não conheço. Slow Food, comida social do Vaticano e qual é a tecnologia israelense? Isso. Então, o que são essas coisas? São três extremos que eu menciono aqui, mas assim, a comida social do Vaticano é a preocupação que o Vaticano tem justamente de não ter pessoa morrendo de fome no planeta. Então, como fazer para que o alimento chegue aos desassistidos, às pessoas que têm fome? A tecnologia israelense, Israel é conhecidíssimo pela capacidade tecnológica que tem, então eles estão sempre desenvolvendo coisas para melhorar, por exemplo, o maquinário de colheita, para desperdiçar menos, o maquinário de empacotamento, seja o que for. Então, a tecnologia a serviço da produção de alimento. E o terceiro, o Slow Food, que é o pessoal que fala, olha gente, a gente tem que voltar a pensar em alimento como nossa avó pensava. Alimento não é produtos ultraprocessados, sabe? É a canja de galinha, é o tomate, é a cenoura, é o arroz, é o feijão, né? E comer devagar e apreciar o que está comendo, né? Isso é uma outra coisa que a gente foi descobrindo, né? Que a forma como você se alimenta muda o impacto que o alimento tem no seu organismo. Se você senta com a família, com os amigos para comer uma refeição, conversando prazerosamente, ou se você come de pé num dogão da vida, o impacto que essa comida, fora a questão da qualidade da comida, mas o impacto que essa comida tem no teu organismo é brutal. Né? Então, enfim... Mas aí a gente estava, eu voltei muito impactado e me apresentaram para a Luciana Quintão, que é a presidente da ONG Banco de Alimentos, que é uma ONG que existe há 25 anos. E ela, quando começou, era proibido você doar resto de alimento.
ela ia nos restaurantes pedir doação para poder dar para instituições e tal. O pessoal falava, eu não posso dar para você distribuir isso, porque se alguém passar mal, eu vou ser processado. Mas ainda é assim, não é? Não, agora mudou. Recentemente, uma nova lei entrou que permite que você dê. É lógico que você tem que ter alguns cuidados básicos em relação ao que você está distribuindo, prazos de validade e tal, mas você pode doar sem estar preocupado que você vai ser processado. Restaurantes e mercados, né? Restaurantes, mercados. Ela, por exemplo, ela percorre inclusive todo o cinturão verde, fazendo parceria com produtores rurais para pegar o excedente de produção de hortaliças e legumes e tal, para poder distribuir para instituições. Né? Ela fala que ela era uma desobediente civil na época. Ela falou, não quero saber, eu estou vendo gente catando comida no lixo e vou ficar preocupada porque o resto do restaurante pode estar estragado. Não faz esse sentido, né? Então é uma luta que ela tem há 20 e tantos anos. E ela falava que ela queria mostrar essa história um pouco mais em profundidade, num filme e tal. E a gente acabou fazendo uma parceria para produzir esse documentário, Cultura do Desperdício. Mas ao pesquisar o assunto, a gente viu que o alimento servia muito como pano de fundo, porque o problema do desperdício de alimento tem a ver com a cultura que você tem de desperdiçar. Né? Aqui no Brasil a gente tem essa visão de que é melhor sobrar do que faltar. Né? Se você recebe os amigos para almoçar, para jantar e acaba a comida, você passa vergonha. Né? As pessoas não falam, poxa, ele calculou direitinho, ninguém está com fome e tal. Não, você tem que olhar e dizer, a travessa ainda está cheia, né? Enfim. Isso tudo é jogado fora. Né? Mas assim, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, porque claro. Eu estou lendo um livro que é o Homo Deus. E ele explica lá a história da humanidade e como que a gente está muito melhor do que a gente esteve no passado. Sim. Que hoje a quantidade de pessoas que morreram de fome há, sei lá, 100 anos é ridículo perto do que acontece hoje. No sentido de que era muito mais e hoje... Ele fala lá que hoje a gente tem muito mais capacidade de alimentar e a fome está diminuindo ao longo do tempo. Tu vê o contrário? Está aumentando? Não, é o Harari, né? Que é o... É o mesmo escritor do Sapiens, do livro Sapiens. Harari, né? Eu conheço esses livros e acho ele genial. Não vou discordar dele de jeito nenhum, mas o que acontece é o seguinte... É o problema da estatística, né? 10% das pessoas... Hoje estão se falando que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Que diferença faz para 33 milhões de pessoas se a humanidade está evoluindo? Né? Para elas estão com fome. Então, o fato de ter menos gente proporcionalmente passando fome, porque tem mais tecnologia. Antigamente se morria de qualquer peste, né? Qualquer doença que tinha, dizimava metade da população no país. Então tem vacinas, tem uma série de coisas hoje que permitem que as pessoas superem essas doenças. Mas isso não quer dizer que falta de higiene e tal pode ser tolerada, porque isso vai trazer doença, né? Então a gente vai evoluindo, mas na medida que a gente vai evoluindo, a gente também gera problemas. Então, por exemplo, a necessidade de extrair recursos da terra para poder trazer essa evolução que o Harari menciona, está esgotando a terra de alguma maneira. Né? Você fala assim, faz sentido? Eu moro numa cidade tão rica que tem gente morrendo de fome na calçada, você pega a marginal, você vê um rio podre, fedido, você fala, tem alguma coisa errada nisso? Como assim cidade mais rica do Brasil? Né? Então assim... e a gente normaliza isso, a gente se acostuma de que, mas o problema é que isso vem de antigamente, que o pessoal jogava esgoto, até estão tentando limpar agora e tal, não sei o quê. Mas dentro desse raciocínio da cultura, um dos maiores problemas dos rios, seja o Tietê, seja o Pinheiros, é o assoreamento que ele vai tendo por causa do papel de bala na Avenida Paulista. Sabe? Então você fala assim, como assim? Cada vez que você joga uma bituca de cigarro, um papel de bala, isso é um exemplo bobo, mas no fim das contas é isso, a própria varreção que joga toda a sujeira da rua na Boca de Lobo ali? Na Boca de Lobo, enfim, nos encanamentos pluviais e tal, isso tudo vai parar dependendo do lado da Paulista, ou no Tietê ou no Pinheiros, né? E por isso que tem aquela draga que há 30 anos você vê ela lá catando lá areia no fundo e não sei o que e tal, e fala, quando é que vai acabar essa obra? Nunca. Enquanto o paulistano jogar papel de bala e bituca na rua, não vai, aquela draga vai estar lá.
É isso. Então, assim, sem discordar do Harari, quem sou eu, o problema é que, assim, a humanidade está evoluindo, é verdade. Daqui a pouco o Muslim vai estar em Marte. É uma evolução, desperdiçar lá também agora, jogar papel lá então, também. Vamos conseguir estragar um outro planeta. Né? Mas eu acho que a visão do livro que eu tive é que é mais ou menos assim, calma, eu sei que tem coisa ruim ainda, mas eu sou otimista. As coisas vão melhorar, a visão dele. Mas mesmo assim eu penso, pode ser também que a gente esteja no momento agora que a gente evoluiu tanto que a gente pode se perder e não saber o que fazer com essa evolução toda e começar a voltar para baixo de novo, voltar a como era antigamente, né? Então, tu vê que hoje, no momento atual da humanidade, a gente corre o risco de se perder no que a gente sabe fazer, nessa produção toda, esse é o ponto? Eu acho que esse é um dos pontos. Tem uma coisa que até o Eduardo Janetti que menciona no documentário e está no livro isso, ele mostra uma pirâmide lá. Eu vou errar os números, mas eu acho que o importante é a ideia do que eu vou dizer. 5% da população, a classe AAA, produz 50% do gás metano, do CO2 que está no planeta. Porque tem carro, porque tem um monte de equipamentos e tem casa na praia, tem isso, tem aquilo. Então, assim, é uma pessoa que gera muito o estilo de vida, anda de avião pra caramba e tal. Então, o estilo de vida dela gera muito CO2. Então, 5% gera 50%, a grosso modo. Aí, a classe média gera 40 e tantos % desse... Agora, os números eu não vou saber. Eu recomendo que todos leiam o livro que está lá. Mas vamos imaginar que sejam mais 40% pela classe média. E a classe mais baixa gera só 5%. E o que ele fala? A classe média quer viver que nem os 5%, que geram 50% do gás metano. E a classe mais baixa, que gera só 5%, quer viver que nem a classe média, que gera outros 40%. Então, assim, essa conta não vai fechar, vai dar 300% de produção de gás metano. Então, o problema é esse. Na medida que a gente evolui, se a gente não tiver uma consciência muito clara do que você faz da tua vida, do como você faz o teu dia a dia para gerar menos impacto no meio ambiente, essa coisa toda, você vai acabar contribuindo para a tragédia do planeta, né? Que as pessoas falam, mas isso é um exagero, não é bem assim, né? Pode desmatar porque a Amazônia é grande, mas a gente está indo numa velocidade que daqui a pouco não tem mais volta, sabe? É como você, eu tenho um terreninho lá, tinha 12 árvores, eu gostava, era tão gostoso, tinha lugar para pendurar a rede, tinha sombra, mas aí eu resolvi fazer um lugar para o carro, tirei 3 árvores, depois fiz não sei o que e tal. Hoje a casa é feia, porque não tem árvore, não tem gramado, não tem, sabe? É um pouco isso que a gente está fazendo com o planeta. Né? E se a gente não parar, qual é o cenário que tu enxerga? O que vai acontecer? A gente vai sumir como humanidade? Se adaptar a um planeta ruim? O que vai acontecer? Compra um bilhete no foguete do Elon Musk, porque aqui vai ficar difícil. Porque a gente vê isso no dia a dia. Por exemplo, o automóvel. O automóvel é uma coisa, é uma coisa maravilhosa. Já foi. Se você parar para pensar, o automóvel hoje está virando um inferno. Porque você fala, poxa, eu vim de Santa Cecília para cá. Sabe assim, tem trânsito, é uma chatice. E aí você cai numa mentalidade que eu acho que o pessoal um pouco mais jovem está trazendo isso com alguma força, que é o pensamento da vida compartilhada, né? Onde você fala assim, puxa, quantas horas por dia eu uso o carro? Então talvez eu não precise do carro. Tem metrô, tem Uber, tem aluguel, tem o amigo que empresta. Talvez eu, sei lá, às vezes você tem uma vida que tem que levar o filho na escola, tem que levar a mulher no trabalho, aí você precisa de carro. Mas tem gente que não precisa e tem carro. E usa o carro para ir na padaria, né, na esquina. Então eu acho que se a gente começa a perceber isso e dizer eu não preciso de carro, então eu não vou ter carro. Eu dou muito esse exemplo porque assim, fazem 2 anos e meio que eu resolvi não ter carro. Eu e minha mulher, a gente pensando e tal, falou assim, a gente precisa de carro. Eu moro em Santa Cecília, a 4 ou 5 quadras do metrô. A hora que eu preciso eu chamo um Uber, quando eu vou viajar eu alugo um carro. Eu falei, eu não preciso de carro. Então eu vou fazer um teste, vou ficar 6 meses sem carro. E já vão 2 anos e pouco que a gente está sem carro. E eu acho engraçado que quando eu converso com os meus amigos, eles falam, mas você não tem carro?
O primeiro olhar é de compaixão. A vida está difícil, né? Aí eu falo, não é só isso. A vida até poderia estar difícil, mas não é por isso que eu não tenho carro. Eu poderia ter um carro, mas eu segui a conclusão que eu não preciso de um carro. Então, essa reflexão, as pessoas não se permitem fazer, né? Então, agora eu estou lá estudando como é que eu boto água de reuso, a placa solar, como é que eu faço a minha casa ser mais sustentável, como é que eu faço a produtora ser mais sustentável. Uhum. E isso é um exercício que todo mundo devia fazer todo dia, antes de levantar da cama. O que eu posso fazer para minha vida ser mais sustentável? Mas aí tem como fazer isso num país onde está todo mundo correndo atrás do relógio? Está sempre atrasado, está com as contas sempre no limite ali. É uma coisa que o cara tem que estar numa posição um pouco melhor para começar a pensar nisso? Olha, sempre né? Quem está numa posição melhor, que deveria pensar nisso, normalmente é justamente quem não pensa. É aquele 5% que não abre mão de ter o carrão, não abre mão de andar de avião, não abre mão de todos os benefícios que o dinheiro te dá, né? O acesso que o dinheiro te dá. Mas eu acho que assim, é uma reflexão mesmo, sabe? É uma coisa de você parar. Quando você acorda de manhã, você não pensa qual é a camisa que eu vou botar, qual é a agenda que eu vou ter que cumprir hoje. Se você incluir nesse pensamento o que eu posso fazer para ter uma vida mais sustentável, certamente você acha alguma coisa. Sim. A gente lança nesse livro um desafio mesmo, dizer, olha, não começa por aquilo que você gosta muito, mas tenta fazer uma coisa, depois que você lê esse livro, que diga, eu melhorei neste aspecto do ponto de vista da sustentabilidade da minha vida. E a gente fala, não começa pelo que você mais gosta, porque às vezes é justamente isso. Mas eu vou ter que abrir mão do carro, então não quero, né? E aí não abre mão de mais nada, não abre mão de pegar sacola plástica no supermercado, não abre mão de nada, né? Enfim. Então... Mas esses problemas, eles... Porque tipo assim, quando eu viajo pro interior aí de São Paulo, cidadezinha vazia, tem pouco carro, consigo respirar o ar limpinho e tal. Minha pergunta é, esses problemas, eles não se resumem a grandes metrópoles, tipo São Paulo, grandes cidades? Isso não está acontecendo só em grandes cidades? É global isso? Eu acho que assim, a grande metrópole é o laboratório que está te mostrando o que vai acontecer se todo mundo agir como a grande metrópole. Você pega essa fase da pandemia, né, que a gente teve que trabalhar home office, essa coisa toda, né? Eu até esses dias vi um publicitário falando, tem gente que não tem nem home nem office e as pessoas ficam falando de home office e tal. E é verdade, mas a gente percebeu que dá para se deslocar menos pela cidade para discutir determinadas coisas, né? Antes da pandemia, qualquer coisinha, vem aqui tomar um café que eu quero falar um negócio com você. Não precisava nem fazer Zoom, era um telefonema e resolvia essa conversa. Mas aí pegou o carro, atravessou a cidade, parou no estacionamento, fez a reunião, voltou. Então, assim, é esse pensamento simples de dizer, eu preciso fazer isso, né? Não preciso, então não vou fazer. Então eu vou ligar e vou dizer, olha, a gente consegue resolver isso num telefonema, num Zoom, de alguma maneira muito mais simples e vai ser bom para todo mundo. Então, dentro desse exemplo, quantos sapatos eu preciso, quantas camisas, quantas garrafas de vinho eu preciso ter em casa... E aí a gente cai numa coisa que é muito subjetiva, que é eu não abro mão do meu vinho, eu não abro mão do meu sapato italiano. E aí não tem jeito, né? Aí paciência, aí tem que encarar mesmo. Mas aí paga o preço, né? Tu acha que isso tem alguma coisa a ver com a necessidade de ter lucro? Tu acha que o lucro é um vilão? Totalmente. Você pega esse documentário, a gente não falou ainda, mas a gente vai lançar um documentário no final desse mês que é sobre sustentabilidade no campo. E tem um professor da USP, um pesquisador da USP, o Carlos Monteiro, que fala sobre os ultraprocessados, né? Onde a indústria de alimento produz, eu não quero dar exemplos aqui de marcas ou produtos, mas assim, é um alimento que não é alimento, ele é partícula do alimento com sabor artificial, com aroma artificial, com textura artificial. Ele não alimenta, ele provoca obesidade, mas ele te dá por um momento o sentimento de que você saciou tua fome. E qual é o objetivo daquele alimento? É só maximizar o lucro da indústria de alimento. Ele não tem uma função nutritiva, ele não vai acabar com a fome no mundo. Como ele tem um custo muito baixo, ele tem uma margem de lucro muito alta,
que permite que se faça muita publicidade daquilo, porque tem margem para verba de marketing. Então aquilo acaba virando um consumo inconsciente de pessoas. Entra no metrô, qualquer vagão tem gente comendo um pacotinho de alguma coisa, que a melhor definição que você pode dar para aquele alimento é: essa pessoa está comendo porcaria. A minha pergunta é no sentido de: o ser humano, ele é imparável, ele está sempre querendo mais, mais e mais. E isso conversa com o nosso conceito de economia, né? Então a gente quer sempre ganhar mais dinheiro ou ter mais coisas, mais casas, mais carros. Eu vejo que isso é uma característica do ser humano. Ele não vai parar, ele nunca vai parar. E aí existe essa briga. Se a gente levar a nossa natureza ao pé da letra, a gente vai acabar com tudo. Aí minha pergunta é: será que não é para acabar com tudo mesmo? Será que o ser humano não está aqui para se autodestruir, sumir daqui a um tempo? Eu já tive uma época que eu estava na tendência de achar que o ser humano é inviável e não tinha jeito. Mas dentro disso que você está falando, né, eu acho assim: o ser humano quer sempre mais, mais e mais. Então, se a gente conseguir mudar a visão, justamente essa coisa do que ele precisa, do que ele é, e não do que ele quer e do que ele aparenta, será que ele não podia estar assim: puxa, eu quero mais comida saudável, eu quero mais transporte eficiente, eu quero uma cidade com ar mais puro. Você pode continuar desejando coisas. Eu quero um rio limpo, eu quero andar de barco nesse rio. Como é que faz para fazer isso? Então as pessoas podem desejar, isso vai gerar dinheiro para alguém, né? Quem vai limpar o rio, quem vai limpar o ar, quem vai produzir comida mais saudável vai ganhar dinheiro, né? Eu fui sócio de uma agência de propaganda que tinha o chefe do grupo, né, o presidente do grupo, era um publicitário muito famoso, e ele dizia pra gente uma coisa lá no começo, lá atrás, que ele falava assim: o cara que vendia telefone, aquele telefone preto de discar, você chegou a conhecer isso? Sim. Esse cara acabou, a menos que ele tenha passado a produzir celular. O cara que fabricava chapéu, aquele chapéu que o vovô usava, faliu, a menos que ele tenha passado a produzir boné. Ou seja, ele está no mesmo ramo de atividade, só que ele entendeu que o mundo mudou e foi produzir alguma coisa que o consumidor demandava. Então, eu acho que o que a gente tem que mudar é o foco do que a gente está querendo. Sabe assim? Você fala: eu quero mais casa na praia, mas puxa, se você entender o pensamento da vida compartilhada, será que é legal você falar: não, eu quero ter a minha casa na praia? Ou, essas férias eu vou para uma praia na Califórnia, porque eu fiz uma troca de casa com um cara que tem uma casa lá, ele quer ficar na minha casa aqui para conhecer o Brasil, e eu posso ter o Airbnb e outros serviços que prestam isso e tal. Não estou dizendo que não é legal ter uma casa na praia, mas o que eu estou dizendo é assim: você não necessariamente, eventualmente, precisa se matar de trabalhar para ter uma casa na praia, sendo que você pode, ao longo da vida, ter casa na praia praticamente todo fim de semana sem ter uma casa na praia. Né? Mas alguém vai ter que ter essa casa para tu ir, né? Alguém vai ter que ter essa casa e vai ter que ter uma cabeça aberta para dizer: essa casa é minha, mas eu uso ela um verão por ano. Então todo o resto do ano alguém pode usufruir dessa casa, essa casa pode gerar receita para mim. Enfim, tem todo um jogo, um pensamento aí que é uma mudança de pensamento, né? Enfim. Tu acha que tem o que fazer? Porque eu fico pensando assim: para isso funcionar, acho que 100% ou 95% das pessoas que vivem nesse planeta tem que entender isso e mudar o comportamento. A gente depende de que esse tanto de gente mude de comportamento para tudo dar certo, ou se, sei lá, 20% mudar, a gente já caminha para um lugar melhor? Olha, eu acredito muito no bom exemplo, né? Toda vez que eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu acho legal, eu falo: nossa, esse cara está fazendo um negócio que eu acho que eu devia fazer também. E isso me transforma, né? Um pouco desses projetos que a gente anda fazendo tem a ver com isso. Dizer: olha, ao produzir esse documentário, eu conversei com tanta gente interessante, que tinha um olhar tão interessante sobre a vida, e isso está me transformando. Eu quero compartilhar isso com vocês. Dá uma olhada no documentário, dá uma olhada no livro e vê se isso de alguma maneira te ajuda também a ter uma vida mais interessante do ponto de vista de que você consuma só aquilo que você de fato precisa estar consumindo e não aquilo que
o mundo te obriga a consumir, né? Porque é um pouco isso. Uma das pessoas fala no documentário e está no livro que a publicidade, eu não sou, vamos dizer assim, crítico da publicidade no sentido amplo, né? De que a publicidade é uma coisa do mal. Eu venho do mercado publicitário. É que eu acho que muitas vezes a publicidade ela trabalha com aquilo que te falta, né? A força dela está em provocar aquilo que te falta e não aquilo que te sobra, aquilo que te alegra, né? Então ela te gera um sentimento do eu preciso, que muitas vezes não é verdadeiro, mas a força do impacto da comunicação é muito poderoso. Por isso que eu saí do mercado publicitário e passei a produzir documentários. Quanto tempo tu trabalhou no mercado publicitário? 30 anos, né? Quase 30 anos. Tu lembra de qual foi o fato, ou qual propaganda, ou qual o trabalho que começou a te dar essa coceirinha? Eu não vou falar mal dos meus clientes, mas não vou cuspir no prato que comi. Mas assim eu atendi instituição financeira, por exemplo. E aí não precisa nem ser publicitário. Você tem conta em banco, você sabe o que é isso, né? Você fala, puxa, precisa de um juros tão alto, precisa de um serviço empurrado, precisa de uma série de coisas que não precisaria, né? Mas é aquilo que você falou, de repente o ser humano quer mais, e a competição é em cima de mais. Então, assim, não teve um único fato. Eu acho que ao longo do tempo, tinha dias que eu chegava na minha mesa e falava, olha, a gente tem que fazer uma campanha para vender isso. E eu me lembro que, sem externar, eu pensava, mas por que a gente tem que vender isso? Ninguém precisa disso, né? Mas, poxa, tem uma verba de tanto, vai vender não sei quanto, vai gerar não sei quanto emprego. E eu acho que é isso, assim. Então, puxa, esse mesmo industrial, esse mesmo prestador de serviço financeiro, ele podia estar prestando um serviço, podia estar produzindo alguma coisa que de fato fosse útil para o ser humano, né? E necessário. E aquele aspecto da propaganda que ele trabalha quase com... Ele conhece muito bem do psicológico do ser humano e sabe onde apertar para o cara sentir vontade de comprar. Essa manipulação também te incomodou em algum momento? Começou a te dar um certo incômodo? Sem dúvida. Eu acho que é o conjunto da obra que incomoda, né? Você está vendendo uma coisa que não precisa, explorando um ponto fraco da pessoa, a vaidade, o ego, né? Enfim, o sentimento até às vezes de inferioridade. Se você não tiver determinada coisa, você é menos, né? Isso é horrível. Mas hoje isso é passado mais nas entrelinhas, né? Antigamente era mais na cara. Tipo, se você não tivesse isso aqui, está de fora, hein? Hoje eu vejo que a manipulação está um pouco mais forte, ela está mais inteligente. Ela não precisa dizer isso claramente, mas ela bota ali nas entrelinhas da propaganda o negócio. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que até as entrelinhas estão escancaradas. E a gente compra, né? A gente cai nessa história com vontade mesmo, né? Enfim, é complicado. Você quer ver, assim, tem situações... a gente prestou serviço como produtora para um grande supermercado. E é um supermercado bacana, que tem uma rede grande, que tem um verdadeiro interesse em transformar o consumo. Então, assim, eles estão desde gastaram muito dinheiro com designers para tentar produzir uma embalagem padrão, que desde o produtor na fazenda até a gôndola deles usa a mesma embalagem, porque quando você fica trocando de embalagem, né, o fazendeiro põe no caixote, aí no caminhão bota numa caixa, da caixa vai para o carrinho do supermercado, e isso tudo vai desperdiçando alimento. Então eles, desde gastar dinheiro com o processo para melhorar o desperdício, tinham produtos lá que são chamados produtos feinhos, né, que ninguém quer. Então, aqui tem um desconto porque esse produto é feio, mas ele tem qualidade. Então tinha toda uma preocupação enorme em relação a isso. E a gente estava conversando ali e eu olhei para trás dele e tinha uma gôndola lotada de bandeja de isopor e plástico. Eu falei, cara, você está me contando uma história linda, né? Que eu vejo um propósito verdadeiro de alguém que está querendo, mas assim, no fundo, vocês vendem plástico, né? Assim, e o cara, a gente está estudando como resolver isso, porque as pessoas querem.
Tem gente que quer o melão cortadinho, né? O melão já vem numa embalagem que teoricamente não precisava de embalagem, ele tem casca. Deus já fez a embalagem. Deus já fez a embalagem. E de repente o cara não se contenta em ter ele num plástico, ele quer ele cortadinho, né? Então, enfim, então aí é ser humano. Mas assim, ser sustentável dá lucro? Nossa. Eu acho assim, o pagamento por serviços ambientais, começando da mata, vamos dizer assim, já é uma realidade, né? As pessoas estão comprando crédito de carbono, estão preservando áreas, pensando que aquilo vai gerar recurso. Desde isso, até você vai assim, tudo bem, é uma coisa ainda, vamos falar assim, de modinha, né? Você vai na Vila Madalena, você já tem lá os produtos orgânicos e tal, que é mais caro, mas não tem agrotóxico e não sei o que e tal. São dois extremos, vamos dizer, que eu estou falando aqui, mas no meio do caminho disso já tem a indústria têxtil, está muito preocupada com o volume de água que ela gasta para produzir tecido, então está tentando processos, e tudo isso vai alavancando tecnologias, né? Então está tentando processos de produção mais sustentáveis, e com isso agrega valor ao produto, porque aí o consumidor que tem mais consciência vai preferir comprar um produto que causa menos dano ao planeta, né? Então eu acredito que sim, eu acho que aí tem que mudar a cultura, né? Não é só, então, para essa discussão de combustível fóssil, não é um país que nem o nosso, que tem tanta possibilidade de energia solar, energia eólica, e a gente aqui ainda está discutindo o preço de gasolina, né? A gente podia estar nadando de braçada nessa história, né? Mas, por exemplo, quando tu disse que o mercado lá estava cheio de isopor e plástico, né? Mas ele deve ter aquilo porque deve ser mais barato para ele usar o plástico, né? Porque a cultura é assim. É a cultura ou ele vai gastar menos? Em algum momento, né, do pós-guerra, descobriram que o plástico é barato e embrulha tudo e conserva. Sim. E aí veio no automático. Só que neste processo, hoje já tem gente produzindo películas orgânicas que têm a mesma função do plástico, mas que se decompõem. Aí você fala, mas é mais caro. Como tudo, né? A tecnologia vai descobrindo coisas e na medida que aquilo vai sendo aceito e vai tendo produção, o preço vai barateando. Então daqui a pouco uma série de produtos ecologicamente corretos para embalar, para fazer uma série de serviços, vai substituir esse material. Mas aí entra o lado da cultura mesmo. Mas eu tenho um fornecedor lá que me dá desconto no plástico, não sei o que e tal, não vou deixar o cara falir. Aí é o cara que fabrica o telefone e não quer mudar para o celular, né? Ele fala, o assunto dele não é plástico, o assunto dele é embalagem. Então ele devia já estar pesquisando qual é a embalagem mais sustentável que ele pode estar oferecendo para o consumidor dele. Sim, mas aí ninguém vai ter o incentivo de mudar, né? Porque o cara do mercado vai comprar e o cara está vendendo, então eles vão ficar nessa... Depende, aí entra o fator humano individual. Que então, não dá para contar com... Não, mais ou menos não dá para contar. Por exemplo, eu e minha mulher, a gente vai no supermercado hoje, a gente leva a sacola e não pega a sacolinha. Eventualmente, esquecemos a sacolinha e tal, beleza, vamos lá e pegamos. Mas dá dor no coração, porque a gente sabe que a gente não precisa pegar a sacolinha. Agora imagina se todo mundo tiver essa paciência de dizer, não, quando eu vou no supermercado eu levo a minha sacola de pano, a minha sacola reciclável, alguma coisa assim. É uma coisa pequena. Eu acho que esse é o grande problema da cultura do desperdício. São pequenas coisas que a gente pode ir mudando no todo dia, que daqui a pouco você vai ver e falar, nossa, eu mudei totalmente a minha vida. Se você der um Google aí nos YouTube da vida, tem uns vídeos de uma dupla, não lembro o nome, que são dois caras que vivem minimalisticamente, né? É divertidíssimo, você fala assim, eu nunca vou chegar naquilo, que meu apartamento vai ter um colchão, a cozinha vai ter uma colher de pau, né? E eu tenho 2 camisetas, uma tá lavando, a outra eu tô usando. Mas eu acho que faz a gente pensar, né? Talvez, não vai ser assim, mas dá para caminhar um pouco nessa direção e ser feliz, né? Mas, se dá para fazer, por que tu acha que isso não acontece? Por que a maior parte das pessoas não segue isso? É preguiça? Cultura. Eu acho que é a cultura. Você foi acostumado de um jeito, a mudança, né? Você sair da tua zona de conforto. Eu acho que a primeira coisa que você tem que perceber é que a sua zona de conforto não é confortável. Você fala assim, a minha zona de conforto é ter carro e ficar 3 horas num trânsito.
A minha zona de conforto é morar na cidade mais rica do país e tropeçar em gente dormindo na calçada. A minha zona de conforto é ter um rio fedido na marginal. Então, assim, eu tenho que entender que a minha zona de conforto não é confortável. Eu tenho que mudar isso. E aí, voltando pro documentário, como é que começou a produção dele? Qual foi a tua função no documentário? Quem vocês procuraram? Como é que se iniciou o trabalho? Então, eu conversei com a Luciana Quintão, ela falou de vamos fazer uma coisa para contar a história do banco. Eu falei, olha, isso vai ser um vídeo institucional, isso eu não faço. Eu vou fazer então um projeto onde a gente vai falar do desperdício, mostrando o desperdício de alimento como a coisa mais cruel, mas vamos tratar disso de uma maneira um pouco mais ampla. E o banco de alimentos vai estar lá. A hora que você acaba de ver, você fica com vontade de contribuir com o banco de alimentos. Aí, assim, a nossa produtora é o que a gente chama de o mercado audiovisual chama de uma produtora boutique. A gente é um núcleo muito enxuto, mas extremamente experiente, e a gente monta a equipe de acordo com a verba que o projeto tem, né? Então eu não tenho diretor fixo, eu não tenho estúdio, eu alugo o estúdio, eu contrato o diretor, a gente faz uma série de coisas assim. Na verdade, hoje eu já estou co-dirigindo todos os trabalhos, né? Na medida que a gente vai fazendo, a gente começa, não, mais assim, mais assado, daqui a pouco você está fazendo o trabalho pesado. Mas, então a gente montou um projeto, colocou em Lei Rouanet, conseguiu o patrocínio de um grande banco de crédito agrícola holandês, o Rabobank Brasil, que é um banco muito preocupado com a pauta ESG do produtor rural. Eles não dão crédito para quem não é sustentável ou para quem não está enquadrado num determinado parâmetro de sustentabilidade. Tem toda uma preocupação, porque eles entenderam que o produtor que não é sustentável, ele acaba com o negócio dele a médio e longo prazo. Então ele falou, não posso ficar emprestando dinheiro para um cara que vai falir lá na frente porque a terra vai secar, porque ele não vai ter produtividade. Então tem toda essa preocupação. E aí conseguimos o aporte. Aí a gente chamou o Marcelo Mello, que é um grande amigo. O Marcelo foi meu cliente. É uma história, é uma reciclagem de relacionamentos. Ele era diretor de marketing de uma grande multinacional, quando eu era sócio de agência. E aí ele montou uma editora, o assunto dele era livro na vida, montou uma editora, passou a escrever, aí tem toda uma história bacana. E aí quando a gente foi produzir o documentário, eu falei, Marcelo, você não quer fazer o roteiro para mim do documentário? Ele montou um roteiro, que na verdade o roteiro é um guia de produção no documentário, porque na medida que você vai, a gente chama uma jornalista que vai identificar quem são as pessoas que podem dar depoimentos, quais são as locações que a gente deveria ir buscar, essa coisa toda. E aí o roteiro vai se transformando, né? O Marcelo sugere lá o Eduardo Gianetti, a gente vai entrevistar ele, e o Eduardo dá uma guinada, começa a falar de filosofia e de coisas assim, e o roteiro fica mais solto, né? Mas no fim o resultado é maravilhoso, porque justamente vem um inesperado, vem uma riqueza de conteúdo muito grande. E aí foi isso, a gente estreou na Virada Sustentável. E essa virada foi quando o Instituto Europeu de Design assistiu o documentário e convidou a gente para fazer uma parceria lá com eles, para exibir o documentário. Ele tinha lá o Christian Ullmann, que era o diretor de Food Design, que era toda essa área de embalagens, de alimento, essa coisa toda. E a Eliane Weissman, que era a coordenadora do curso de design. E aí a gente conversa daqui, conversa dali, vamos transformar esse documentário num livro. A gente pega os alunos para fazer um trabalho de pós-graduação, de finalização de curso. E aí ficou esse trabalho lindo, né? Acho que ficou bem interessante mesmo. E aí a gente falou, então a gente tem tanto conteúdo audiovisual, vamos montar um portal onde a gente coloque todo o conteúdo visual que não cabe no livro e não coube no documentário, você acessa ele através de realidade aumentada lá. Você tem QR Code que você acessa esses personagens, vamos dizer assim. Mas durante a construção do documentário, quais foram os pontos que tu se surpreendeu de descobrir nessas entrevistas e tal? O que tu sacou sobre o assunto que estava nebuloso antes? Por exemplo, você pega um cara que nem o Aron Bilink, que é um pesquisador da FGV, que ele pesquisa essa questão do desperdício. Então ele tem uma visão filosófica de que num país, que volta para aquilo que você mencionou, né? Num país onde existe abundância, a abundância é um fator de estímulo ao desperdício, né? Quando você tem sobrando,
você desperdiça. Então, a partir dessa reflexão dele e tal, aí nós fomos falar com o Eduardo Genetti, que é um cara que aprofunda a questão filosófica. Falamos com o Ricardo Guimarães, que é eu diria que ele é um ex-publicitário, que virou um cara que atua mais na questão de branding, enfim, na questão do não tangível das marcas. E aí ele tem toda uma visão também da questão do consumo. Falamos com a Rosa Alegria, que é uma futurista, que está estudando para onde que está indo essa humanidade, né? Através da tecnologia, através das angústias e das necessidades. Falamos com uma garota super legal, que ela tem um negócio chamado Quintal de Troca, que ela começou fazendo uma espécie de uma feirinha, ela ia para a praça de lá e era assim, então você tem um brinquedo velho do teu filho, você leva lá, troca por alguma coisa e tal. E aí a gente conversando com ela falou, mas de onde que veio essa ideia de fazer mercado de troca? Você é contra o consumo? Ela falou, não. A troca é uma forma de estimular o consumo de alguma coisa que está parada. Então, eu não sou contra o consumo. Eu sou contra a estagnação dos produtos, né? Enfim. Então, aí, cada conversa, cada história abre uma nova visão. Teve uma chefe que falou sobre o aproveitamento integral de alimentos, que a gente joga muita coisa fora que poderia ser aproveitada para comer. Então, às vezes, você compra determinados legumes, vamos dizer, aí você joga um monte de coisa fora que daria casca, talos e coisas assim, que dariam outra refeição, né? E uma coisa vai puxando outra, sabe? E aí você vai chegando em coisas bem interessantes, até produtores rurais falando do que eles estão fazendo a respeito de ter uma carne mais sustentável, coisa do tipo. O agronegócio é um dos principais buracos, um dos principais problemas que a gente enfrenta? Olha, eu acho assim, eu imagino que você tenha 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Né? Se isso é verdade, assim, você não pode ser contra o agronegócio. O agronegócio é uma coisa necessária para a tua subsistência, certo? Então, partindo disso, o que eu tenho ouvido muito, né, eu já fiz nós vamos estrear esse documentário dia 31 sobre campo e sustentabilidade, então é a 2ª vez que eu entrevisto produtores rurais, pesquisadores, ativistas. Nesse último tem até uma liderança indígena que a gente quis saber como é que eles estão vendo essas questões. O agronegócio, ele nunca se comunicou bem. E ele vem no histórico, no Brasil particularmente, que foram nos anos 70, que era a época do crescimento, vamos dizer, da produção no Brasil, através vamos dizer assim, da expansão para o Mato Grosso, Pantanal, até a Amazônia, na beira da Amazônia, Cerrado. Então, o governo, em geral, naquela época, nos anos 60, 70, estimulava. Então, tem muito gaúcho, o pessoal de Santa Catarina, que tinha lá fazendinha, sítio, falava, olha, se você for lá para o fim de Mato Grosso, tudo que você conseguir abrir é teu. Né? Então, gerou-se uma cultura, novamente, de que você expandir, você abrir áreas e tal, é bom. E naquela época era bom, porque eram áreas inóspitas e ainda com muita não sei fazer aqui também. Né? Entendi. Então o ponto é que essas áreas que serão usadas para o agronegócio poderiam ser usadas para outras coisas. É uma discussão complexa, né? Mas assim, uma das coisas que foi muito dita também é que assim, o grande agronegócio que é muito bom para a balança comercial brasileira, ele não é necessariamente responsável pela alimentação. Tanto que a gente está explodindo na balança comercial internacional e tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então você já vê que tem um erro aí de simetria de objetivos, né? E aí você vai ver que boa parte disso é para fazer ração de porco, ração de vaca, para fazer uma série de coisas que não são alimentos, mas que vão servir para gerar alimento através de uma terceirização, vamos dizer assim. Então, quando você junta todo esse raciocínio, você fala, o que eu acho que está precisando é um novo pensamento para o Brasil. Não é que o agronegócio é bom ou é ruim. Agora, sem dúvida, você invadir uma terra que não é sua, botar lá uma dúzia de cabeça de gado e dali a um tempo vender aquela terra que foi aberta, porque isso é uma coisa que acontece muito.
As pessoas falam, mas é importante, tem que criar gado, não sei o quê. Aí você vai ver, não existe uma visão técnica de criação de gado, porque o que está se querendo é só abrir uma área, tomar posse daquela área, receber um papel para aquela área e vender aquela área. Então é uma especulação imobiliária, não tem nada a ver com o agronegócio. E isso tudo cai na conta do agronegócio. E isso é uma coisa que foi bem colocada muitas vezes, de que existem 2 agronegócios no Brasil. Um agronegócio pujante, eficiente, capaz, e um agronegócio de grileiro, de bandido, de ladrão de terra, de gado, enfim, isso existe, né? E tudo vai para conta do agronegócio. Né? O que é que eles fazem? Eles entram numa área, desmatam, preparam para o agronegócio e vendem, é isso? Eles desmatam com o discurso de que, olha, eu preciso porque eu quero criar gado, porque eu vou gerar alimento, porque eu vou e vai, desmata, faz, não sei o que e tal. A hora que aquela área está, entre aspas, consolidada, ele vende aquela terra. Está pronto. Ele não cria o gado, ele vende. Ele vai ganhar dinheiro vendendo terra, não é vendendo gado, nem é vendendo alimento. Entendi. E isso serve a interesses de terceiros, grandes empresas, que não querem ter o trabalho de invadir, de desmatar, porque isso pode manchar a reputação. Então existe um trabalho de formiguinha que vai lá, faz o serviço sujo, e depois, essa terra que agora já é fazenda, então uma grande indústria pode comprar e tal, legalizar aquilo, porque está tudo certo. Então são caminhos estranhos, né, que a gente vai e que a gente não tem essa visão no dia a dia, mas o legal do documentário é isso, a gente falou com gente que está lá. A gente entrevistou o Arlindo Baré, que é uma liderança de um povo indígena, povo Baré, né, que fica em São Gabriel da Cachoeira, que é lá na fronteira com a Venezuela. E o cara está estudando na Unicamp aqui. E eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou aprendendo técnicas de energia limpa para levar para a minha aldeia, para que a gente possa produzir mais sem perder as características que a gente tem, que é produzir sem contaminar, sem estragar a terra, enfim, todo esse olhar. Então, essa é uma mudança também que vai ter quando a gente fala, porque os índios lá, o cara não faz nada lá com aquela terra, né? Porque a gente tem um olhar utilitário da terra, né? A gente fala assim, bom, esse monte de árvore aqui, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não deveria, né? Porque aí tem a história dos rios voadores, tem toda uma história da importância da Amazônia como pulmão do planeta. Né? E a produção de carne, ela é um problema que entra nessas questões de sustentabilidade, desperdício? Ela polui? Qual que é da produção de carne? Como é que tu enxerga isso? Sim, ela polui, ela custa caro, né? Assim, o custo da produção de carne é alto. E volta também para a questão da cultura. Não é, né, do ponto de vista o pessoal tem a história da segunda-feira sem carne, ou seja vegano e tal. Eu acho que isso tudo são nuances que você pode fazer pensando na questão da sustentabilidade. Você, de repente, fala assim, ficou na moda, né, de uns anos para cá, o tal do sushi. E, de repente, começou a se comer salmão no mundo inteiro, né? Foi uma febre esse assunto e tal. E aí deu um desequilíbrio na produção de salmão. Então, você tem fazenda de salmão, você tem salmão que é tingido artificialmente para ficar na cor bonita. Quer dizer, tudo o ser humano vai deturpando com o objetivo de gerar o lucro. Uma das coisas que eu vi lá na Expo Milão a respeito do slow food e tal, era justamente isso. Você quer ser sustentável. Você gosta de morango? Então entenda que morango você come 2 meses por ano, que é a época da produção do morango. Se você quiser morango o ano inteiro, você vai ter que botar agrotóxico, você vai ter que esgotar a terra, você vai ter que trazer morango não sei da onde, de avião ou de navio, poluindo. Então, se você tiver a consciência de que morango é muito bom e que você come em determinada época do ano, e que outra época você come pera, e que outra época você come abacaxi, você vai ter fruta na tua vida o ano inteiro e não vai estar contribuindo com a degradação do planeta, vamos dizer assim. Então, eu acho que assim, esse é um exemplo simples de como você pode ser um ativista no teu dia a dia. Você fala assim, estou com vontade de comer morango. É época de morango? Não. Então não come morango. Escolhe outra fruta. Mas e a carne? A gente tem como conviver com a produção de carne de boa? Comer carne
mas ser controlado? Tem como Eu sou carnívoro. Eu como carne, eu gosto de carne. Meu filho já teve hamburgueria. Então, assim, o que eu acho que tem que ter, como tudo, né, moderação, né? Você querer comer carne todo dia, você fazer churrasco todo dia, e isso também você vê. Essa onda do churrasco, né, que a gente tem de uns anos para cá, virou uma coisa, né? Barbecue, BBQ. Você compra um apartamento que ele tem a varanda 3 metros quadrados, mas tem varanda gourmet com churrasqueira. Né? Por quê? Porque ninguém abre mão de comer churrasco. Então, assim, tudo isso é cultura, é a forma como você vai encarando e vendo. Então, provoca-se uma demanda. Se você dá força para essa demanda, a produção vai continuar aumentando, né? Aí daqui a pouco alguém inventa que carne faz mal para sei lá o quê, né? Tinha essa história, né? Muito antigamente, do tal do Cooper, né? Inventou o método Cooper, que você corria e tal, não sei o quê. Aí de repente, não, correr faz mal, você tem que andar. Aí daqui a pouco, não, andar dá problema no ciático e tal. Tem ovo você tem que trotar. Então, ovo também, né? Agora tem que comer muito ovo, agora tem que comer pouco ovo. Então, tudo isso, você olha que tem um dedinho lá do estímulo ao consumo, né? Então, acho que a moderação faz bem em qualquer assunto. E o aumento populacional entra em algum tópico dessa conversa toda? Então, esse eu acho que é o principal motivo para a gente rever os nossos conceitos. Quando a Terra tinha 3 bilhões de habitantes, né, tinha espaço para todo mundo, tinha água para todo mundo, tinha comida para todo mundo. Apesar de que, às vezes, o acesso não era tão fácil e tal, como diz o Harari. Hoje, tá ficando um volume de pessoas, onde o volume de água que se gasta numa cidade e o processo que a gente tem de captação de água, né? Você capta a água lá das represas, lá, Guarapiranga não, a Piracaia, lá, aqueles lados lá de beira de Minas, traz isso no encanamento e tal, para você escovar o dente aqui. E essa água é tratada, tem um custo muito alto essa água. E varia de 20% a 45% de desperdício de água só em vazamento de tubulação, gato, essas coisas que acontecem no meio do caminho. Então, assim, esse processo todo tem que ser repensado, né? Hoje já existem startups e empresas pensando como eu faço para gerenciar a água da cidade de outra maneira que não seja ir buscar ela lá fora. Né? Não tem como resolver essa questão da água? Então, sempre tem, né? A tecnologia é capaz, se você fizer um festival de startup para encontrar solução de água, conforme o tamanho do prêmio, em 3 meses você tem a solução da água aqui, né? É questão de força de vontade, né? O próprio Bill Gates desenvolveu lá um vaso sanitário que não usa água, ele decompõe, enfim, toda o resíduo humano, né? De qualquer forma ainda é muito caro, né? Mas se isso entrar em produção, virar não sei o que, daqui a pouco a gente não está gastando água para dar descarga, né? Eu não sei como é que está a taxa de natalidade versus mortalidade hoje, mas eu imagino que a gente esteja aumentando a população mundial ao longo do tempo, né? Aí que essa é a pergunta, tem como viver num mundo bom com cada vez mais gente? Então, a briga da ONU hoje, né, com o tal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, é porque justamente se previu que até 2050 nós vamos ser, se não me engano, 9 para 10 bilhões de pessoas na Terra. E o que acontece? Quando você tem um lugar, por exemplo, que falta água, você tem um êxodo humano. Então aí uma cidade, né, fazendo um exemplo bem pueril, né? Então você tem uma cidadezinha lá que estava tudo resolvido e tal, e lá perto tem uma cidade que falta água. Aí todo mundo que está na cidade muda para cá e essa cidadezinha que era legal vira um caos. Isso está acontecendo de maneira global, seja por guerra, seja por falta d'água, seja por falta de comida, as pessoas começam a se mobilizar. E a ONU está prevendo que um dos grandes motivos de êxodo nos próximos anos vai ser falta de água, né? Então na África, por exemplo, hoje tem uma iniciativa muito bacana que eles estão fazendo lá um corredor de árvores. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas assim, eles querem fazer, eu não lembro o número, assim, mas são milhares e milhares de árvores sendo plantadas e tal, para transformar um trecho da África em floresta. Por quê? Para ver se volta a chuva, né? Agora, isso é um pensamento científico? Isso é um pensamento indígena, né? E não está errado, né? Mas aí, o que a gente faz? A gente tem que parar de reproduzir?
A gente continua, existe... Não, eu acho que a gente... por exemplo, você pega o Japão. O Japão é um lugar que não tem espaço. Então a população foi crescendo. Como é que eles estão resolvendo a questão no Japão? Prédio, assim para cima, né? Não, eles têm, primeiro, propriedades minúsculas. Sim. No Japão você tem que ser muito rico para dizer, eu quero ter uma casa com quintal e tal. O pessoal mora lá praticamente numa jaula, né? Nos caixotes. Então isso é uma adaptação que o povo está tendo que fazer. Mas já existem muitas cidades no Japão que são lixo zero. A lata de lixo você abre com um cartão magnético. Você tem uma cota de lixo que você pode usar. A partir dali, quando você abre a lata do lixo, eles te cobram. Porque você passou da sua cota de lixo. Putz, mas o cara joga no chão? Não, o cara compra menos, o cara compra mais racionalmente, o cara gera menos lixo. Né? Entendi. Isso tem a ver com aquele, como é que é, crédito carbono, pegada ecológica, todo esse papo aí. O que é isso? Tem. Cada um tem. Todo mundo gera, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você gera monóxido de carbono pelas suas atividades. Você liga o carro, você liga o micro-ondas, todas as suas atividades vão gerando produção de CO2 de alguma maneira. E isso que é a tal da compensação de carbono, que hoje o agronegócio está tentando liderar esse caminho, que é: eu crio vaca, mas eu planto floresta, eu preservo uma determinada área de mata na minha propriedade, e com isso eu compenso aquilo que eu desmato, aquilo que eu gero de carbono. Entendi. Então não é parar de fazer certas atividades, é fazer uma outra que vai equilibrar essa que tu fez. É uma conta corrente que você tem na tua vida sustentável, vamos dizer assim, né? Você não pode gastar mais do que você ganha, você não pode gastar naquilo que não vai te atender, enfim. Mas nós como indivíduos temos como fazer algo em relação a isso? Tudo começa pelo indivíduo. Se você for esperar o governo, o chefe da empresa, não sei o quê, tudo bem, eles têm uma responsabilidade maior porque o poder deles é maior, né? Quando você tem o diretor de uma empresa consciente, ele vem de baixo para cima passando uma cultura de não gastar papel, não gastar água, não gastar seja o que for no processo dele, e isso contamina os funcionários que levam essa filosofia para dentro de casa e tal. E quando você não tem isso, você fala, lá na empresa ninguém liga, eu faço do jeito que eu quero e está tudo certo. Agora, é uma empresa que vai ficando cada vez menos eficiente, cada vez menos competitiva, né? Mas eu digo assim, eu não tenho como plantar uma árvore para cada vez que eu ligo o carro. Então, como é que eu faço isso? Puxa, hoje hoje em dia o Google resolve qualquer assunto. Dá um Google, quero plantar árvore. Você vai ver que existem ONGs que estão arborizando praças. Então você fala, eu não tenho lugar para plantar árvore no meu apartamento, mas eu posso contribuir com uma árvore na praça. Acho que no Largo da Batata ali fizeram um mutirão. Ali tinha até posto de gasolina. Fizeram um mutirão lá e tal. Acho que ainda não vingou. Na última vez que eu passei lá, ainda não estava totalmente arborizado. Mas foi feito um mutirão grande lá e plantaram muitas árvores lá num lugar que era um negócio de estacionamento de ônibus, né, se não me engano, ali. Então, assim, então hoje existem muitos mutirões para plantar, para replantar. Eu moro ali na divisa entre Santa Cecília, Higienópolis e Pacaembu, né? Então eu falo, eu tenho 3 mundos diferentes, né? Santa Cecília tem um jeito, o Higienópolis tem outro e o Pacaembu tem outro. E ali tem uma praça ali do lado do Hotel Samaritano, que a gente caminha por ali e tal de vez em quando. E aí eu estava indo e vi um cara plantando, um senhor plantando numa praça ali, do lado que tem, conhecido como Praça do Coco, né? Porque vem de coco, tá? Não me interpretem mal. E aí eu vi um senhor plantando lá e parei para falar com ele. Falei, o senhor tá bom? Pô, que bacana esse trabalho. O senhor tá plantando a serviço de alguém? Ele falou assim, eu planto aqui há 30 anos. Oi? Ele falou, aquela árvore eu plantei, aquela árvore eu plantei. Aí foi me mostrando. Eu diria que 60% das árvores da praça foi ele que plantou. Ele falou, todo fim de semana eu venho aqui, planto uma arvorezinha, dou uma arrumadinha ali e tal. Eu falei, mas alguém pediu? Não, eu faço porque eu gosto. Sensacional, eu fiquei encantado com o cara. Então assim, você vê, é um indivíduo. Agora, a gente tem uma praça bacana ali no bairro por causa dele.
Agora, eu gosto muito de teoria da conspiração. E tem muita gente que fala que essa coisa do carbono, de controlar o carbono de cada cidadão, vai dar um poder enorme para os governos nos controlar e saber o que a gente está fazendo. O que tu pensa sobre isso? Tu acha que é só benefício, só bondade das pessoas, ou pode ter alguma coisa aí que vá ser prejudicial? Qualquer coisa que gere dinheiro dá poder para alguém. Petróleo dá poder para alguém, né? O país que tem petróleo tem poder, né? Então, assim, eu acho que assim, aí é toda uma mistura, né? Se o governo tem poder porque o cidadão dá poder para o governo. Mesmo que seja uma ditadura, porque se for um governo que tem voto, que tem eleição, que tem urna confiável, essa coisa toda que a gente fica vendo aí o tempo todo, você fala, pô, esse cara está fazendo mau uso do poder que ele tem, eu vou tirar esse cara daí. Né? E aí você se mobiliza, fala com seus amigos, mostra o que está acontecendo. Né? Mas assim, aquele exemplo do Japão, por exemplo, não é um pouco assustador que eu seja impedido de usar uma lixeira porque eu usei um pouco a mais do que eu deveria usar? É que em compensação você tem rua limpa, você tem rio limpo, você pega a tua família no fim de semana e vai lá dar no rio da cidade. Você vê a vantagem disso. Né? Mas eu não sei, eu gosto de acompanhar essas teorias. Eu já vi que se eles tiverem todo esse controle sobre o quanto de carbono eu estou usando, aí eu cheguei no meu limite, ele bloqueia, eu não posso usar, eu não sei o quê. Você quer ver uma coisa? Eu lembrei disso outro dia que a gente estava falando de lixo. Na Copa do Mundo, a torcida do Japão foi matéria em tudo quanto é programa jornalístico. Porque acabava o jogo, cada um tirava um saquinho, catava o papel, o saco de pipoca e tal, a latinha do Guaraná e tal, e ia embora. E todo mundo, olha que legal. Onde a torcida japonesa fica, não vai precisar nem ninguém varrer. Né? Ou seja, se todo mundo fizesse isso, diminuiria o custo de manutenção do estádio de futebol. Né? E eu me lembro também que uma vez passou um programa sobre o Japão, que as crianças de 5, 6 anos, no intervalo, punham pano no pé e limpavam os corredores. Tinha uma escala, que cada semana uma garotada lá ia limpar o banheiro. E eu me lembro que o comentário que eu ouvi a respeito desse assunto foi: deixa um professor mandar meu filho limpar o banheiro, você vai ver o que eu faço. Porque se sente melhor do que alguém que tem que limpar o banheiro. Agora, mas é alguém que usa o banheiro todo dia. Então, assim, você não conseguir entender que o banheiro que você usa deveria estar limpo e que é um cidadão igual a você que vai limpar aquilo, é esse mindset que a gente precisa mudar. Tem países, exemplos que estão fazendo coisas boas sobre todos esses assuntos que a gente está abordando? O Japão é um bom exemplo. Eu acho que alguns países, tipo Finlândia, Noruega, eu não saberia dizer assim de cabeça, mas eu acho que quando você tem uma consciência social maior, você tem mais serviço nesse sentido por parte da própria população, de alguma maneira, contribuindo para que aquilo aconteça. Seja pagando, seja agindo, enfim, seja cobrando dos dirigentes. Né? E quais são os piores países, os que mais estão na contramão do que é o certo a se fazer? Eu acho assim, os países que não são os chamados países desenvolvidos, né? Ou países que têm contrastes muito grandes, como o nosso, né? Que você tem... Esse país aqui você tem Nova York e tem, né, o pior lugar do mundo no mesmo país. Tem gente que não tem água encanada, tem gente que não tem esgoto, e aliás um percentual grande da população, não sei se é 40% dos brasileiros, não tem água encanada nem esgoto. Então a gente está aqui nessa bolha que você não consegue imaginar abrir a torneira e não ter água, e tem gente que não tem esgoto. Então eu acho que assim, essa situação, na medida que as diferenças sociais vão aumentando e a gente não vai se importando com isso, todo mundo perde. Né? O cara que mora num bairro bacana e que está tendo que tropeçar em gente dormindo na calçada, ele está menos feliz. Né? Está tendo que aumentar a grade, está tendo que botar alarme. Esse cara está menos feliz do que ele estaria se tivesse uma coisa mais igual. Né? Vamos abrir para perguntas aí? Vou pegar aqui do Telegram, pergunta da turma. Vamos lá, tem a pergunta do Léo aqui. Sérgio, o mercado publicitário atual trabalha muito o discurso inclusivo. Essas agências acreditam mesmo no discurso
Ou é apenas uma grande fonte de renda fingir o discurso? Acho que essa pergunta é legal, porque é o seguinte, eu acredito que o mercado publicitário, a publicidade, ela não cria tendência, ela segue tendência, ela capta o que está acontecendo, para onde que o consumidor está indo e oferece aquilo para o consumidor com uma roupagem de vanguarda. Mas se a publicidade está falando em pauta de sustentabilidade, é porque a sustentabilidade está chegando para ficar. E isso vai ser um bom negócio. Mas não significa que os publicitários estão preocupados com isso. Eles estão usando o assunto que está em voga para vender o produto. Eu estou acreditando na bondade do publicitário nessa questão. Eu acho assim, o publicitário não é uma categoria, né, que você, uma coletividade que pensa igual. Eu acho que tem publicitário de tudo quanto é jeito. Eu conheci publicitários muito legais, conheço publicitários muito legais. E conheço bons canalhas. Então, assim, eu acho que isso é do ser humano, né? Eu acho que não é do publicitário. Vai mais uma aí. Tem mais uma aqui. Sérgio, quais os desafios que você encontrou para desenvolver os projetos de animação? Bom, essa história da animação é que é assim. Eu sou casado com a Silvia Prado, que é dona de uma produtora de animação há mais de 25 anos. Inclusive, ela foi o que eu chamo do diferencial competitivo positivo que eu tive quando eu montei a produtora, porque ela é produtora executiva, então ela me fez evitar muito tropeço nessa carreira de produtora audiovisual. Normalmente o problema da animação, a menos que você esteja a serviço da publicidade, por exemplo, né, onde um patrocinador te contrata para produzir uma animação, alguma coisa assim, é uma coisa que nasceu há pouco tempo no Brasil. Eu me lembro que há uns 16, 18 anos atrás, a Silvia foi para o Canadá com um grupo de produtores de animação, porque o Canadá era uma referência nessa área para animação de entretenimento. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade é o financiamento da obra. Porque como a animação para entretenimento ela não tem um objetivo comercial a não ser o licenciamento, e o licenciamento ele só acontece se o desenho é um sucesso, você tem que produzir numa ideia que você acredita, numa série, num curta, num longa, não importa, e é um custo muito alto. E a hora que ele fica pronto é que você vai para os eventos internacionais para vender para os outros países e tal, e aí você fala, puxa, deu certo. Mas muitas vezes deu água, e aí você tem aquele investimento a fundo perdido. Nesse sentido, que eu acho que as leis de incentivo de produção audiovisual, seja em animação, seja em live action, são muito importantes, porque elas formam um mercado que existe, né, por conta desse incentivo. Então, hoje o Brasil tem se destacado nessa área de produção de animação com vários projetos por conta de ter recebido um incentivo, seja federal, seja estadual, municipal, para essa produção. E hoje está decolando de maneira mais sustentável, vamos dizer assim. Tu trabalhou com animação na publicidade por alguns trabalhos? Era muito comum na publicidade você ter o que a gente chama do pack shot, né, que é o final da propaganda, ser um desenho animado. Então, um exemplo clássico, pode falar marca? Claro. Aqui, não? Você pega lá o Kellogg's, né? Então tinha lá o Tony Tiger, você pega o Bom de Boca, eram personagens que, em animação, que ajudavam a vender um conceito, uma ideia de um produto. Então você tinha o filme e no final tinha esse pack shot animado, vamos dizer assim, quando não era o comercial inteiro animado. Então a gente trabalhou muito com isso na época de publicidade, a Silvia trabalhou nisso. Hoje a gente não faz mais, eu diria, sabe? Eu acho que não me lembro da última vez que a gente fez alguma coisa comercial assim. Normalmente a gente trabalha agora, a gente fez séries, por exemplo, a gente fez uma série em parceria com o autor, o Ari Nicolosi, chamada Zica e os Camaleões. Foi uma série que ela começou com um aporte de incentivo, foi para a TV Brasil, foi para a TV Cultura, foi para a Nickelodeon, aí foi para 20 países da América Latina. Então, era uma série com 20 e poucos episódios, de 11 minutos, e era um custo altíssimo, né? Então a gente conseguiu viabilizar. Aí teve algum licenciamento, teve uma série de outras ações que a gente fez.
Então é isso, assim, eu acho que o maior problema da produção de animação, quando você tem uma estrutura competente, é o financiamento da obra. É sempre um risco, então, trabalhar com animação, porque é muito demorado, muito caro, e tu não sabe se vai dar certo no final. É isso, né? Eu tenho uma história triste nisso. Logo que eu vendi minha participação na agência e montei a produtora, e eu tinha já essa parceria com a minha mulher, que tinha a produtora de animação, tinha um animador lá, um criador, que tinha um personagem, e a gente falou, vamos fazer uma série com esse personagem e tal. E aí fizemos 6 episódios e tal, eu negociei com a televisão, mas eu estava saindo do mercado publicitário, então eu ainda era muito conhecido nas emissoras de televisão, enfim, até para licenciamento, a gente licenciou o personagem com uma marca da Estrela, com a ReHap, essa coisa toda. Só que assim, eu saí entusiasmado, estava com dinheiro, eu banquei do bolso a série, falei, não, eu banco a produção, depois a gente recupera e tal. Até hoje eu não recuperei o dinheiro que eu investi naquela produção. O que era isso? Anos 2000? Era um personagem chamado Sapo Chulé, baseado naquela música do sapo que não lava o pé e tal. Que era um personagem que já tinha existido em história em quadrinho, ele tinha cara de que poderia dar certo. Né? Mas qual foi o ano que tu entrou na publicidade? Anos 90? O que era? 80? Cara, foram os anos 70. 70? 70. Eu sou da idade da publicidade da Pedra Lascada. E quando é que começou a entrar a animação? Não, já tinha. Imagina. Já tinha nos anos 70? Mas como é que se fazia animação nessa época? Era na mão. Não tinha esses softwares todos. Os bons animadores desenhavam o chamado quadro a quadro na mão, eram os acetatos. Então tinha uma mesa lá que o cara desenhava o boneco olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá. Depois ia passando os acetatos e fazia animação. Aí depois filmava, passando, como é que se transformava numa animação? Você filmava quadro a quadro, como se fosse um stop motion, vamos dizer assim. Tira uma foto, troca o acetato, troca a foto. Na hora que você põe 24 fotos por segundo, você tem um movimento. E valia a pena ter animação nas propagandas nessa época? Era tão trabalhoso ter propaganda sempre foi um negócio que mexeu com muito dinheiro. Então eram os grandes anunciantes que faziam. Um exemplo que eu dei, Kellogg's, por exemplo, né? Um dos maiores fabricantes aí de alimentos e tal. Então assim, valia a pena, assim, a agência, o fabricante ganhava dinheiro, a agência ganhava dinheiro, o produtor de animação ganhava dinheiro, a emissora de televisão, todo mundo ganhava dinheiro com aquele desenho de 30 segundos. E tu acha que tinha mais espaço para criatividade na publicidade nessa época, anos 70, 80, 90? Não, eu acho que isso é um saudosismo. O que eu acho é que assim, a publicidade, como tudo, ela foi evoluindo. E ela teve o que se chama dos anos dourados, né? Nos anos 60 nos Estados Unidos, 70 no Brasil, onde se romperam os paradigmas do que era propaganda. Né? Se você não vai lembrar que você era criança, se já fosse nascido, mas você tinha a garota propaganda, que pegava o produto e falava, este é o novo sabonete e tal, não sei o quê. Isso era um padrão de propaganda do horário nobre. E aí os criativos começaram, vamos fazer isso diferente. Aí começaram a vir as ideias, enfim, as produções elaboradas, ou às vezes nem tão elaboradas, mas muito criativas e tal. Então teve um boom que transformou, né, a propaganda, e no Brasil particularmente, alguns publicitários puxaram essa bandeira. Começamos a ganhar muito prêmio em festivais internacionais de publicidade e tal. Então, quando se fala que a propaganda não é mais criativa, se você pegar o volume de propaganda que é produzido hoje, até por causa das plataformas aí de redes sociais, essa coisa toda, o que você escreve num festival, né, você fala, tem 1 milhão de propagandas acontecendo hoje, você bota 100 no festival, que é o que há de melhor, você vai dizer, puxa, a propaganda é muito criativa. Né? É que tem muita porcaria no meio disso. Teve alguma que tu participou que ficou na memória da cultura nacional, que a gente lembra até hoje? Eu tenho vergonha. Por quê? Por quê? Porque são produtos de consumo. Por exemplo, eu trabalhei muito com um negócio, cara, você vai me encabular. Chamava-se Galinha Azul, que era um caldo Mage, o caldo que tinha a galinha azul, que era um sucesso absoluto. E era uma galinha animada, que fazia parte da embalagem e tal. E foram campanhas tão grandes na época, pra você ter uma ideia,
Teve uma novela que tinha um concurso, Quem Matou Odete Reutemann, você lembra dessa história? Ouviu falar dessa história? Ouvi falar. Então, essa novela, ela tinha patrocínio do caldo Maggi, né, da Galinha Azul, e no último dia da novela foi feito um sorteio para as pessoas que mandaram carta e tal, nem me lembro bem da história e tal, mas foi uma loucura. Assim, o estúdio não cabia o volume de cartas que tinha, enfim, era um absurdo aquilo. Agora, era um caldo de galinha, né? Então, por isso que eu falei que você vai me cabular, não é porque eu tenho vergonha de ter feito aquilo, né? Mas você vê, a gente hoje faz um documentário discutindo a questão do desperdício de alimento e tal, e naquela época o grande vitrine do meu trabalho era uma galinha azul. Que virava um caldo depois. Que virava um caldo. Pelo menos dava um caldo. Né? Mas assim, nessa época, quando uma propaganda viralizava, não existe essa palavra na época, né? Mas quando ela virava parte da cultura, virava um elemento pop, vocês sentiam muita alegria? É como se tivesse uma música muito famosa tocando, né? Sim, como é que era a sensação de emplacar uma propaganda? Eu não fui um cara de grandes hits assim, tá? Eu era um publicitário mediano, eu diria. Limpinho, mas mediano. Mas você tem, né? Citar Nizango Anais, Washington Oliveto, Marcelo Serpa, Celso Loduca, que são pessoas que vamos dizer, são contemporâneos, né? Eles fizeram coisas espetaculares, que passava no horário nobre, no dia seguinte você estava cantando jingle, você estava imitando o personagem, né? Enfim, você tem coisas como o Garoto da Bombril, que ficou 30 anos no ar, né? E as pessoas esperavam, saiu uma campanha nova, né? Um comercial novo, né? Enfim, e ela tem isso, né? Ela tem um investimento alto, ela tem uma massificação, e quando ela é criativa, ela é matadora. Eu acho que o grande desafio era porque eu acho que as pessoas não querem ver propaganda, né? Elas pulam, na hora do intervalo da televisão elas saem, elas não querem ver. O grande objetivo era criar algo que faça o cara ficar na frente da TV naquele momento. Isso era uma coisa que se falava na agência. E na época da propaganda mais criativa, as pessoas não tinham esse sentimento de que eu não quero ver propaganda. As pessoas no dia seguinte, no escritório, falavam: você viu aquela propaganda do banco tal, ou do produto Y e tal? Assim, virava comentário, assunto de roda de conversa na vida das pessoas. Que o problema é assim, a má qualidade com muito volume, ela gera esse dissabor, né? De você olhar e falar, de novo, esse cara falando isso, esse cara gritando, né? Tem gente que acha que o volume alto chama atenção, enfim, né? Então, eu acho que o problema não é a falta de criatividade. Eu acho que o problema, como tudo, dentro disso que a gente está falando, é volume, né? Tem muita oferta, muito assunto, as pessoas tentam se destacar e às vezes caem para o ridículo, caem para o sem graça, erram a mão, né? Hoje a gente está com essas questões do politicamente correto, então de vez em quando alguém derrapa na curva e fala besteira, enfim. Vai mais uma aí? Bora, tem um áudio aqui do Costa Lara. Vamos lá. Só pedir para você colocar o fone, Sérgio, que você vai tocar no fone. Boa noite, Caio, seu lixo, Petri da Reciclagem e o convidado Sérgio. Muito bacana o assunto. Sérgio, é o seguinte, eu sou um cara que eu sempre tive, assim, ojeriza o tema ambiental a vida inteira, e era um preconceito que eu tinha por causa das pessoas, né? Porque geralmente ambientalista é um pessoal muito chato, com um nariz muito em pé, né? E uma aura de superioridade, né? Sobre todos, assim, era realmente algo que me afastava, assim. Eu era um cara que nem acreditava nessas coisas, eu era um negacionista dos efeitos climáticos e da poluição dos oceanos e todas essas coisas, né? E aí, mais recentemente, eu comecei a me interessar por vela de cruzeiro, né, e atismo. E aí, conversando com essas pessoas da vela, você realmente... as pessoas conseguem te mostrar que esses problemas são reais e tal, e isso muda muito a tua cabeça, né? Inclusive porque é um pessoal que, como você vai ali de igual para igual, o interesse não é meio ambiente, o interesse é vela, a pessoa comenta aquilo de passagem, não é, sabe, cagando na sua cabeça, ela mostra, os problemas realmente existem, aí você se conscientiza, assim, né?
Enfim, pergunta enorme, pergunta palestra, desculpa. Mas eu queria saber o que você acha disso, bicho? Porque realmente tem essa atitude superior, assim, que é isso? Ainda hoje, por mais que eu saiba que o problema existe, quando eu vejo o Leonardo DiCaprio, a Anitta, a Greta, how dare you? A minha vontade é de queimar uma pilha de pneu, só de sacanagem, né? Porque essas pessoas, é uma arrogância, né? Eu queria saber sua opinião sobre isso, porque eu penso que é um negócio que prejudica muito a causa, assim, afasta muitas pessoas comuns da causa. E se vocês não têm nenhum plano assim para começar a se comunicar de forma civilizada com as pessoas, né? Assim como você está fazendo, como esse pessoal da vela faz, enfim. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Boa. Legal, cara. Eu acho assim, foca na vela, esquece a Greta, porque eu acho que você está tendo o melhor tipo de conversão, né? Vamos dizer assim, da forma como você se colocou, que você não está sendo catequizado por uma coisa que você não acredita. Você está vendo uma coisa, você gosta de velejar, aí você chega no mar, começa a ver um monte de garrafa plástica, mancha de óleo, tartaruga morrendo, e aí você fala, isso não está legal. Então, acho que você está tendo a oportunidade de entender qual é o problema. E não precisa que ninguém te fale qual é o problema, você está vendo qual é o problema. Então, acho assim, eu gosto muito do que a Greta fala, no sentido de me colocar no calcanhar dela. Quando ela fala how dare you, porque ela tem uma frase que é muito legal, que ela fala assim, eu não quero que vocês gostem do que eu estou falando, eu quero que vocês em pânico, como se a casa estivesse pegando fogo, porque a casa está pegando fogo. Porque a gente, né, não sei qual é a tua idade, cara, mas assim, eu daqui a 30, 40, 50 anos, certamente eu não estou aqui. A Greta vai estar, então ela está preocupada com o futuro dela. Então eu acho que também tem um pouco essa coisa de se colocar no calcanhar dela e dizer assim, poxa, ela não está falando para mim, ela está falando para ela. Isso é um ponto. E eu acho que essa coisa do eco chato, do cara que fica cagando regra, vamos dizer assim, às vezes também é um pouco quando você compra uma causa, né, você começa a se entusiasmar e você começa a ficar irritado que as pessoas não estão vendo o que você está vendo. Eu acho que a gente tem que baixar a bola, tem que olhar em volta. Eu acho que o melhor exercício é para dentro, né? Uma coisa mais da meditação, né? Quer dizer, independentemente do que estão falando, do que estão achando, eu estou feliz com o que eu estou vendo, eu estou gostando do que eu estou vendo, para mim está legal. Né? Se a gente fizer um exercício verdadeiro disso, a gente começa a ver que isso aqui precisa mudar, isso aqui não está legal, é verdade, isso aqui. E vamos esquecer os discursos, vamos olhar para o que a gente quer para a vida da gente, que eu acho que a gente vai para um mundo mais sustentável. Acho que a tendência de tudo é dar uma amenizada e a comunicação ficar um pouco mais normal. Também não sei, porque a política não é assim que está acontecendo, as pessoas estão indo cada vez mais para o extremo, mas não sei, eu acho que talvez os ambientalistas agora estejam conversando mais de boa. Porque tinha muita raiva, muito dedo na cara. Era novidade, né? Eu acho que tinha assim, a coisa da descoberta, né? As pessoas tinham um pouco isso de, não, eu saquei uma coisa que você não sacou. Então presta atenção no que eu vou falar. E aí é chato isso. Ninguém gosta de receber lição moral, ninguém gosta de ficar, me diga o que eu tenho que fazer, né? Enfim. Mas eu acho que é uma coisa de reflexão mesmo. É olhar para o que está acontecendo em volta e dizer, eu preciso mudar. O que eu posso mudar para início de conversa? Porque tem coisa que a gente olha e fala, isso aqui eu não posso mudar, não vou mexer com isso. Vai mais uma aí, se tiver? Vamos lá, tem uma última aqui no Telegram. É normal mesmo, não precisa de áudio. Sérgio, nos anos 2000 tiveram muitas propagandas marcantes e criativas. Foi um período diferente mesmo ou apenas nostalgia? Então, eu acho que é um pouco o que a gente falou, né? Quer dizer, naquele momento rompeu-se lá um paradigma de comunicação, a criatividade passou a ser bem-vinda. Eu acho que os anunciantes perceberam que uma boa ideia ela custava mais barato do que uma má ideia, no sentido de que ela era mais eficiente, ela atraía mais atenção, ela convertia mais as vendas. Então, eu acho que teve um ápice assim, muito legal. Marcou época, eu fico feliz de ser contemporâneo dessa época. A gente
Hoje em dia você tem acesso a qualquer informação. Naquela época a gente comprava livro importado, né, de publicidade americana ou inglesa, que eram as melhores, e ficava deslumbrado vendo aquilo. Olha o que esse cara fez para vender maionese, cara. Nossa, nunca ninguém pensou nisso, que legal e tal, né? Mas aí eu acho que, como tudo, né, assim, o volume vai trazendo a preocupação dos anunciantes de baixar custo. Então talvez não precise de uma agência tão brilhante, que é mais cara, talvez não precise de um investimento numa produção tão grande, e aí dá uma diminuída no padrão novamente. Eu, honestamente, assim, desde que eu passei a trabalhar com produção de conteúdo audiovisual, eu fui me afastando. Hoje eu diria que eu sou, como publicitário, eu sou um péssimo consumidor de propaganda. Alguma coisa me chama atenção, mas no geral não é um assunto que me atraia como já me atraiu. Tem algo no YouTube aqui, Caio? Não separei nada aqui. Não achei nada para separar. Tem uns caras brigando já aqui. Sempre os caras brigando. Taca fogo em tudo, gostei. Sempre tem uns caras brigando aqui. Mas tem o Samuel falou que o estúdio tá igual. Achei que iria ficar melhor. Mas não mudou o estúdio ainda. Então, só pintou parede, calma. Só mudou a luz, na verdade. Tinha muita coisa pra fazer ainda. Tem um cara brabo aqui, o Lindão. Olha o que ele escreveu. Ó dó, tem que falar com jeitinho pro Dodóizinho acreditar na poluição do mundo. Um baita psicopata. Olha esses caras aqui. Por isso que não dá pra acreditar. Tem que destruir o mundo mesmo. Esse cara não existe queimar o pneu mesmo. Aí esse cara não vai ter filho. Tá vendo? Tipo, é isso que a gente tá falando. É ruim quando o cara tem essa energia, assim, de apontar dedo, tanto de um lado quanto do outro. Aí o cara faz a mesma coisa que ele acha ruim que o outro lado faz. As pessoas estão querendo chutar o balde, não estão querendo conversar. É uma tristeza. O Telegram não entrou nada? Não, fechou. Então tá. O livro, o que é a cultura do desperdício, o pessoal encontra onde? Então, essa tiragem de 1.000 exemplares a gente fez com incentivo de Lei Rouanet. Então a gente resolveu que a gente está doando esses livros para escolas, bibliotecas, instituições que têm interesse no tema. Então a gente tem o portal lá econosco.com.br. Você acessando lá na aba livro, você vê o livro digital até para conhecer o projeto, vê os vídeos que estão nos QR Codes e tal. E se você tiver interesse, nesse portal mesmo você pode se comunicar com a gente, tem lá um canal de contato e a gente está doando os livros para quem tem interesse nisso. Então. E o documentário está no YouTube, né? O documentário, esse Cultura do Desperdício já está, os outros ainda não, porque ainda estão na TV Cultura, então por contrato a gente não abre eles ainda no YouTube. O Água que Falta já a gente vai abrir. O Campo de Sustentabilidade ainda não. E agora, no dia 31, a gente vai lançar o Campo de Sustentabilidade 2. Posso fazer um jabá aqui? Claro. Claro. Na Unibis Cultural, aqui em São Paulo, na Oscar Freire. É um centro cultural. A gente vai fazer o lançamento do documentário e depois do documentário vai ter uma mesa de debate com alguns dos participantes do documentário. Ele vai ser passado lá, mas depois a público? Não, ele vai ser passado lá, vai ser presencial, por ordem de chegada, são acho que 80 lugares, mas a gente vai transmitir streaming também nos canais do econosco.com.br ou da Unibis Cultural. Entendi. Mas depois vai para o YouTube? Não, porque a gente está negociando com a emissora de televisão também. Provavelmente vai ficar 1 ano ainda preso em televisão. Mas depois vai pra galera. Vai. Mas, por exemplo, a gente pode exibir em eventos, sabe? A gente tem feito muito isso. Esse Cultura do Desperdício eu exibi até no Procon. Um dia me liga um cara do Procon e fala: pô, nós estamos discutindo aqui desperdício, consumo, isso aqui. A gente queria fazer uma exibição do documentário seguido de debate. E foi ali no... como é que chama ali? Na Igreja Central, onde foi fundada São Paulo, como é que chama? Pô, deu um branco agora. Enfim, lá no centro da cidade tem um auditório grande do Ministério da Justiça, alguma coisa assim, e no pátio do colégio. E aí foi exibido lá e estava lotado de gente, os caras discutindo questão de propaganda enganosa, consumo, desperdício, foi bem interessante. A gente tem como confiar no governo para resolver essas questões ou é mais de cada um fazer? Eu penso assim, o governo é composto por pessoas, né? Então estamos falando sempre, não importa se é governo, o que são pessoas, né? Então depende do governo. Não sei, tem governo que sim, tem governo que não. Mas na entidade governo? A entidade governo é boa, eu acredito na entidade.
Eu, muitas vezes, não acredito nas pessoas que estão lá, mas eu acredito na entidade. Eu acho que um governo que se preocupa com a população, se preocupa com saúde, educação, cultura, ele pode fazer muito pela sociedade. É que o problema é que os caras se importam com o voto, né? Não com as questões que têm que ser resolvidas depois do voto, né? Então, mas quem faz isso não é o governo, são as pessoas. As pessoas que querem ir pro governo, né? Eu já não confio no ser humano que quer ir pro governo. Que quer ser o governo. Eu já acho esquisito. Já. Isso vai dar ruim, né? Tem mais alguma coisa para divulgar? Site, rede social? Não, é só quem tiver interesse, acessa econosco.com.br. A gente está lá com muito conteúdo do que a gente já produziu. A gente agora está dando uma reformulada no portal. Daqui a uns dias ele vai estar mais bacanudo. Posso fazer merchan geral? Lógico, claro. Então a gente contratou a Quiron, da querida Sofia Nabuco, que está dando um talento para a gente nessa parte de digital. Vamos lançar esse documentário na Unibis e seguimos. Estamos captando para um documentário sobre logística reversa de lixo eletroeletrônico. Se tiver algum ouvinte aí a fim de investir em produção cultural, audiovisual, fale conosco. Boa. Obrigado pela presença aqui. Você. Como é que é? Econosco.com.br. Econosco.com.br. O Caio vai botar na descrição ali pro pessoal clicar e lá eles podem pegar o livro, né? Maravilha. Obrigado então pela presença. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta amanhã com Alex Palaia. Estamos trazendo ele aqui só pra gente conseguir os ingressos pro Limp Bizkit no final do ano. Só pra isso. Então arruma esse estúdio, senão o pessoal vai ficar bravo. Então a gente tá de volta amanhã às 19 horas, né? Isso. E aí depois não tem mais, né? Aí acabou pra sempre. Aí só a semana que vem eu acho que tem a deriva marcada aí. Beleza. É isso aí, obrigado pela audiência de todo mundo. Amanhã nós estamos de volta. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.